período entre 60 milhões de anos antes de Cristo e 3,5 milhões de anos antes de Cristo foi marcado por eventos geológicos e biológicos significativos. A extinção em massa do Cretáceo-Paleógeno, há cerca de 66 milhões de anos, eliminou os dinossauros não aviários e marcou o início da Era Cenozoica. Os mamíferos, que antes eram pequenos e pouco diversos, começaram a se diversificar e ocupar nichos ecológicos vagos. Há cerca de 50 milhões de anos, os primeiros primatas verdadeiros surgiram. Eles evoluíram de pequenos mamíferos arborícolas e compartilhavam características como mãos e pés, com capacidade de preensão, olhos voltados para a frente e cérebros relativamente grandes. Durante esse período, o clima da Terra também passou por mudanças significativas. O planeta esfriou gradualmente, e as calotas polares começaram a se formar. As florestas tropicais deram lugar a pradarias e savanas, o que influenciou a evolução dos primatas, que se adaptaram a viver em ambientes mais abertos. Há cerca de 6 milhões de anos, um grupo de primatas na África se separou da linhagem que levaria aos chimpanzés e bonobos. Esse grupo ancestral humanoide deu origem aos primeiros hominídeos, que se caracterizavam pela capacidade de andar ereto sobre duas pernas. Entre 4 e 2 milhões de anos atrás, vários gêneros de hominídeos surgiram, como Australopithecus e Kenyanthropus. Eles eram bípedes, mas ainda tinham características físicas semelhantes aos macacos, como braços longos e cérebros pequenos. Há cerca de 3,5 milhões de anos, o Australopithecus afarensis, um dos primeiros hominídeos mais conhecidos, viveu na África Oriental. Lucy, um famoso fóssil dessa espécie, é um exemplo de como eram esses hominídeos. O período entre 3,5 milhões de anos antes de Cristo e 10 mil anos antes de Cristo testemunhou a evolução gradual dos hominídeos em humanos modernos. O gênero Homo surgiu há cerca de 2,5 milhões de anos, com o Homo habilis, que era capaz de fabricar ferramentas simples. O Homo erectus, que viveu entre 1,8 milhão e 117 mil anos atrás, foi o primeiro hominídeo a sair da África e colonizar outras partes do mundo, como Ásia e Europa. Eles eram mais altos e tinham cérebros maiores que seus antecessores. O Homo neanderthalensis, que viveu na Europa e na Ásia Ocidental entre 400 mil e 40 mil anos atrás, era adaptado a climas frios e tinha características físicas distintas, como testa baixa e nariz proeminente. O Homo sapiens, nossa própria espécie, surgiu na África há cerca de 300 mil anos. Eles se espalharam pelo mundo a partir de 70 mil anos atrás, substituindo ou se miscigenando com outras espécies de hominídeos. Durante esse período, os humanos desenvolveram habilidades cognitivas complexas, como linguagem, pensamento simbólico e capacidade de planejar o futuro. Eles também criaram ferramentas e tecnologias cada vez mais sofisticadas, como o fogo, a roda e a agricultura. Há cerca de 10 mil anos, a Revolução Neolítica marcou o início da agricultura e da domesticação de animais. Essa mudança permitiu que os humanos se estabelecessem em um lugar fixo e desenvolvessem sociedades mais complexas. Em resumo, o período entre 60 milhões de anos antes de Cristo e 10 mil anos antes de Cristo foi uma época de grandes transformações geológicas, biológicas e culturais. Os dinossauros desapareceram, os mamíferos se diversificaram, os primatas evoluíram e os humanos surgiram e se tornaram a espécie dominante no planeta.